Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, e o versículo 1 até o versículo de número 6 nos diz: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Oh, querido, nós vemos que aqui está dizendo sobre João Batista. João Batista foi um instrumento para realmente ali abrir os caminhos, pregar realmente o arrependimento, propagando que estaria vindo aquele que seria o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que estaria morrendo pela humanidade. Mas nós vemos aqui que João, ele tinha a convicção do chamado dele. Mas nós vemos que muitas vezes, querido, apesar da gente ter a convicção do chamado, quando vem luta, quando vem dificuldade, a gente dá uma resvalada muitas vezes e pode realmente ali fazer coisas que se entristece o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quer dizer, Jesus, ele foi propagando sobre o reino de Deus que está entre vós. Ele mostrando realmente que ele estaria realmente vindo para trazer realmente uma nova dispensação, trazer realmente a salvação, trazer a libertação, o milagre sobrenatural na vida do ser humano. E João estava preso. Ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Querido, João, eu não sei o que se passou na cabeça dele, porque quando ele estava ministrando, ele realmente ali: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João realmente ali muitas vezes ele falou: Não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas João aqui, ele mandou perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Quer dizer, chega lá para João, que realmente aqui ele vai ver coisas sobrenaturais, ele vai ver maravilhas extraordinárias, e de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, quer dizer, milagre de fazer remédio com que as pessoas que estavam cegos venham enxergar. Os coxos andam, pessoas que tinham um problema realmente ali de paralisia, problema realmente ali nas pernas, coxeando, pessoas que não andavam direito, e os coxos andam. Os leprosos são limpos. Quer dizer, naquela época, lepra é coisa terrível, era considerada realmente ali como algo abominável. Quem tinha lepra ficava alienado da sociedade, não podia conviver com a família, não podia realmente conviver com ninguém. E quando realmente ele passasse em algum lugar, ele tinha que dizer: leproso, leproso, leproso. Ele estava na categoria realmente ali de pessoas que não tinham condições mais de viver em sociedade. E aqui os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Quer dizer, aqui abrindo realmente
a surdez, realmente o ouvido das pessoas e ela passassem a ouvir. Os mortos são ressuscitados. Jesus, no seu ministério terreno, ele ressuscitou muitas pessoas. Eu só vou dar um exemplo: o Jairo, ali realmente que era um amigo de Jesus, Lázaro, digo que era um amigo de Jesus, a filha de Jairo, realmente ali que realmente estava realmente à morte também, ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou realmente Dorcas, usando o apóstolo São Pedro. E aqui está dizendo: os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Aqui muitas vezes tem pessoa que tem muito dinheiro, tem fazenda, tem luxo, tem de tudo, mas muitas vezes são pobres porque não tem a graça de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus. E aqui está dizendo, bem-aventurado aqui, ó, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Oh, querido, nós temos que tomar cuidado. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos libertar. E quantas pessoas que hoje estão tirando realmente aí Jesus do foco, do principal de tudo, estão realmente deixando de adorar realmente aquele que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, e muitas vezes estão adorando a criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus e deixando de adorar o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que tomar cuidado. E aqui na sequência ainda o versículo 7, e partindo eles, começou a Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? O que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você sabe por quê? Porque João Batista, ele veio pregar arrependimento, estava ainda na época da lei, mas Jesus não. Ele ressuscitou dentre os mortos e hoje realmente nós temos a graça, hoje nós temos a salvação, hoje nós temos a libertação na pessoa bendita de Jesus. Eu quero orar com você e por você. Pai querido, nesta manhã, Senhor, nós chegamos na tua presença para te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. Ó Rei do Universo, eu entrego a minha vida, Senhor, a vida da minha esposa, das minhas filhas Tatiana e Amanda, do meu genro pastor Wellington, do meu neto Lucas Mateus, Nicolas Mateus e Thalita Rebeca. Nos abençoa, nos proteja, nos livra de todo o mal e faça, meu Deus, algo extraordinário, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, os meus parentes de perto, os meus parentes de longe. Não deixa, ó Deus, que nada venha nos acontecer, Pai. Abra, Senhor, as portas do milagre, da cura, da libertação para todos, ó Deus, que estão enfermos, e realiza, Senhor, algo extraordinário, Pai. Abençoa também a vida deste homem, desta mulher, que compartilha conosco esta mensagem nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.